Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje gravamos mais um vídeo do Apocalipse. Nós entramos hoje, então, no capítulo 2. Antes, porém, de entrarmos no capítulo 2, que tem uma sequência e intimamente ligado também ao capítulo 3, que são exatamente as 7 cartas à Igreja da Ásia, hoje a Turquia, aquela região da Turquia. Nós queremos relembrar Apocalipse capítulo 1, verso 19, que diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Aqui é Jesus Cristo, dividindo o livro do Apocalipse, que está sendo revelado a João em 3 partes. As coisas que João viu, capítulo 1, esse Jesus Cristo ressurreto, vivo, vitorioso, glorioso, rei, e que em breve vem. Esteve morto, mas está vivo. E então ele diz as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Nós já gravamos o vídeo capítulo 1, hoje estamos dando continuidade. Quando nós abrimos no capítulo 4, vem assim escrito: depois destas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu. Pronto. Quando você volta no 1,19, está lá. As coisas que vistes, capítulo 1. As que são, então, ela se encaixa no capítulo 2 e 3. Porque aqui no 4, no verso 1 já diz: depois destas coisas. E o 1,19 diz: as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então vai acontecer coisas depois das 7 cartas às igrejas da Ásia. E depois dessas coisas, tem exatamente o capítulo 4, verso 1. O próprio livro já define, não precisa procurar nada, não precisa preocupar com nada, tão somente olhar que está escrito as coisas depois destas, no capítulo 4, verso 1. Muito bem. Agora, antes de nós lermos aqui o capítulo 2 e o capítulo 3, então, nós vamos olhar 3 provas, podemos assim dizer, chamar de provas, né? 3 argumentos, 3 asseverações que confirmam o capítulo 4, verso 1, as coisas depois destas. Nós vamos ver exatamente, começamos por Romanos, capítulo 11, abra sua Bíblia, se você tiver, ou confira depois, conforme for o caso, no verso 25, que diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Opa, o mistério? Então está sendo revelado o mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Amados, como é bom a gente ser humilde e se encurvar diante do ensinamento que Jesus entrega a Paulo neste texto. Não presumais de vós mesmos, não sejais presumidos de vós mesmos. É só ouvir, abrir o coração e aceitar. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Veio o endurecimento a Israel? Sim. A história nos mostra isso. Israel está endurecido porque rejeitou a Cristo, rejeitou a ação do Espírito Santo à igreja. E eles estão endurecidos até hoje. Opa! Então começa agora a ter uma visão melhor do tempo. E até quando Israel é endurecido? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Existe uma plenitude dos gentios? Existe uma era dos gentios? Existe um momento dos gentios? Pastor, o que é gentios? Ora, quem não é judeu, quem não é israelita. Quem é israelita por nação, por etnia, ele não é gentio. É uma classificação que só encontramos na Bíblia. Era assim que se falava na época, não é? Então, qualquer outro povo que não é israelita, que não é judeu, que não é da etnia, da nação de Israel, do povo de Israel, propriamente dito, então, esses são gentios. De qualquer nacionalidade, qualquer pessoa. Eu e você, nós somos gentios.
brasileiro é gentil. Então, quando nós olhamos aqui, há uma plenitude de gentios. E o endurecimento de Israel só vai até a plenitude de gentios. Quando acabar esta plenitude dos gentios, então acaba o endurecimento de Israel. Há um momento que não aconteceu ainda, e vai acontecer, é futuro. Ao verso 26 diz: e assim todo Israel será salvo. Todo Israel, toda a nação de Israel será salva num determinado momento? Sim. Quem está dizendo isso? Paulo. É a teologia de Paulo? Não, é a teologia aqui, não é de ninguém. É ensinamento, é doutrina de Jesus entregue a Paulo. E Paulo passou para nós. Muita gente não quer receber os ensinamentos de Paulo. Ora, mas Paulo não tem ensinamento próprio. Quando ele falou alguma coisa dele mesmo, ele diz: digo eu, não, Senhor. E foi honesto. Aqueles 12 apóstolos, exceto Judas, é claro, e vem ali então, mais tarde, o apóstolo Paulo, escolhido por Jesus. Então é dito que eles receberam de Cristo e eram autorizados por Cristo. Então você fique tranquilo que eles tinham um só falar. Eles tinham a doutrina de Cristo com eles e passou para nós. E Paulo está passando para nós o que Cristo ensinou para ele. Cristo já ressurreto, ensinou para Paulo, arrebatado em espírito, coisa maravilhosa, e agora ele nos ensina. Assim como João também no Apocalipse recebeu a revelação arrebatado em espírito, coisa maravilhosa. Ele nos ensina que Israel será salvo, toda a nação, em conjunto, um dia, quando acabar a nossa plenitude, a plenitude dos gentios, a plenitude da igreja. Israel será salvo posteriormente, e não agora, juntamente com a igreja. Então nós podemos até confirmar isso aqui, no verso 23 e 24, ajuda. Diz assim: eles também, os israelitas, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, ou seja, reenxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então, reenxertado, enxertar de novo, coisa futura. Pois se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, se nós não era naturalmente da oliveira, nós éramos oliveira brava, nós éramos fora do contato com Deus, e fomos enxertados na boa oliveira, que é Jesus Cristo, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Quanto mais Israel já não vai voltar a ser reenxertado. Aí vem o verso 25. Porque não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Tudo que fizeram contra Cristo, quando Pilatos lavava sua mão, querendo a inocência de Jesus, ele dizia: não se preocupe, Pilatos, deixa que o sangue desse inocente caia sobre nós e nossos filhos. Deus vai apartar deles toda a iniquidade, e todo Israel será salvo. Glórias a Deus por isso. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Então nós temos aqui um período da igreja, e logo após acaba esse período, vem a salvação de Israel. Agora, amados, quando nós então olhamos esta questão, ela vai batendo com as coisas depois destas, coisas futuras, as que são capítulo 2 e 3, período da igreja, e vemos a coisa que viste, capítulo 1, começa o livro então do Apocalipse, abrir as cortinas e começar a se fazer entendido. Segunda coisa, segundo argumento muito forte, bíblico, maravilhoso, de Deus, é quando você abre Daniel, capítulo 9, por favor, se você quiser acompanhar ou conferir depois, fique à vontade. Verso 24, acerca das 70 semanas. Eu não vou estender o assunto, é muito profundo, é muito extenso, mas vamos tentar sintetizar em pouco tempo. Veja bem,
Daniel, capítulo 9, verso 24. Com a resposta de Deus à oração de Daniel. É dito o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Opa! Quando vão acontecer essas coisas tão maravilhosas aqui? Depois de 70 semanas. Essa é a resposta. O verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Quem é o ungido? O ungido é Jesus Cristo. Porque o Senhor me ungiu para, não é? Libertar os cativos, dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Enfim, o ungido, não é? O próprio nome Cristo quer dizer ungido. É o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Até o ungido, quiser, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Opa! Das 70 semanas acerca do povo de Israel, que estão determinadas, 69, ou seja, 7 mais 62, 69, vão se confirmar, elas vão se exaurir até Cristo. Elas vão se cumprir até Cristo. Então, quando Cristo veio ao mundo, há cerca de 2000 anos atrás, 69 semanas se cumpriram. As praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, quando fala assim 62, coloca mais 7. Ficou lá 7 mais 62. Então, quando você lê aqui 62, você pode ler claramente 69. Depois das 62 ou 69 semanas, será morto o ungido, porque Cristo morreu na cruz. Há 69 semanas, com relação ao povo de Israel. E já não estará. Isso foi arrebatado. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Então virá um povo de um príncipe que vai destruir Jerusalém. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Opa! Muita gente pensa que isso aqui está falando do ano 70, em que Jerusalém foi cercada por imperador Tito, ele ficou pedra sobre pedra e acabou com tudo, e houve a diáspora, e o povo de Israel saiu pelo mundo afora. Mas aqui diz que é até o fim. Agora a guerra. E serve. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Opa! Não era 70? 79 não se cumpriu até Cristo ungido, que foi tirado, morreu na cruz, foi ressuscitado? Muito bem. Aqui está a última semana. Fará firme uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Grave isso aqui, ó. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Aqui está o segredo. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então observe que com esta semana aqui se cumpre então o total de 70 semanas. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus 24, por gentileza. Ou confira depois, como queira. É dito o seguinte: Jesus ensinando aqui acerca da sua vinda, do fim dos tempos, o que é a pergunta do início do texto, não é? É dito o seguinte: dize-nos quando sucederão estas coisas, no caso, a destruição do templo de Jerusalém, e que sinal haverá da tua vinda. Então fala da vinda de Cristo e da consumação do século. Então observe que há uma pergunta para o momento, ali que em breve acontecer, a destruição do templo de Jerusalém, mas uma futura da vinda de Cristo e do final de todas as coisas, a consumação do século. Agora Jesus responde lá no verso 15, responde muitas coisas, mas olha o verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, opa!
que abominável só? Será aquele lá do profeta Daniel, do capítulo 9, da última semana? Vejamos. De que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Você está lendo? Você está entendendo? Quem lê, entenda. Jesus citou agora, Jesus explica a profecia de Daniel, do assolador, que ele falou da última semana. Aí ele vem falando mais, verso 16, quando chega no verso 27 ele diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Cristo está falando acerca da sua vinda, coisa futura. Quando Cristo voltar, então é que você vai cumprir a última semana, que virá a desolação, o abominável, de que falou o profeta Daniel. Portanto, quando você for lá em Daniel, capítulo 9, que fala da última semana, do assolador, ele está referindo da época da volta de Cristo. 69 semanas se cumpriram na primeira vinda de Cristo aqui na Terra. Ficou aqui 33 anos e meio. Cumpriu o seu ministério como Salvador. E ficou uma semana para quando ele voltar. É que Jesus está dizendo, não sou eu. Ah, pastor, mas a teologia assim, a teologia assada. Amém. Cada um tem seu esforço, cada um tem seu entendimento. Todos estão querendo entender. Todo mundo está querendo bem, ninguém está querendo mal. É só uma questão de entendimento. Enxergar que a coisa é simples, não é complicada. Jesus está dizendo que tem uma semana que se cumprirá na sua volta. Então existe uma elipse, existe um intervalo, existe um hiato que quando Cristo morreu, se cumpriram 69 com relação ao povo de Israel. E quando ele voltar, se cumpre a última semana com relação ao povo de Israel. A 70ª, a 70ª semana. E observe que Paulo está falando isso em Romanos 11. Há um período para os gentios nesse meio, entre a 69 semanas e a 70ª. Nós vamos entender isso. Aceitem isso de coração. Vejam bem que Paulo está falando lá que acabar a plenitude dos gentios, o período gentil, o período da igreja, o período da graça, então vem a salvação de Israel, que aqui confere exatamente com o que diz as profecias de Daniel e com a confirmação de Jesus. Mas se você ainda não está dado por satisfeito, eu gostaria que você voltasse comigo no livro de Apocalipse e vamos apresentar a terceira prova, a terceira asseveração, o terceiro argumento. Quando você chega aqui no capítulo 4, que diz: depois dessas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu. João está vendo uma visão do céu. Então ele descreve no capítulo 4 e o 5 toda essa visão. Ele abre, Jesus vem e abre, aquele que é digno, abre alguns selos no capítulo 6. E é aberto o sexto selo. E é dito que no sexto selo, no capítulo 6, no verso... Vamos ver o sexto selo, verso 12. 6, 12 do Apocalipse. Então, voltando. Capítulo 4 e 5, João viu os céus. Viu lá uma série de coisas, né? Estava lá o livro, os selos que ninguém podia abrir, etc. Mas, então começa a abrir os selos, na visão que teve dos céus, lá nos céus, capítulo 4, 5, capítulo 6. E aqui é aberto 5, o sexto selo, capítulo 6, verso 12, é dito o seguinte: quando vi o cordeiro abrir o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crino. O sol tornou-se negro aqui. Observe, amados. A lua toda como sangue. Grave isso. As estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalado por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e comandantes, os ricos e poderosos, e todo escravo e todo livre, esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, disseram aos montes e aos rochedos:
caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Chegou o grande dia. Mas você gravou aí o sol e a lua? Muito bem. Agora eu gostaria que você fosse comigo, fazer aqui uma leitura do profeta Joel, logo depois de Daniel. Tem Osés, aí já vem Joel, capítulo 2. Onde você está indo? Vamos para o terceiro argumento, certo? O argumento de Paulo, o argumento de Daniel, e agora o argumento da profecia de Joel. Verso 28. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Muito bem, então está falando aqui da descida do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. E tem naqueles dias, Joel profetizando. Aí ele profetiza mais coisa além do derramamento do Espírito Santo. Olha o verso 31, o verso 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Você viu alguma coisa disso lá, que nós lemos lá em Apocalipse? Verso 31, o sol se converterá em trevas, lembra? Apocalipse capítulo 6, verso 12. O sexto selo. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lá não falou do dia do Senhor? Amados. Então, tem o derramamento do Espírito Santo, depois tem esses acontecimentos do sol, da lua, e uma espécie de um terremoto, alguma coisa que cai de meteoritos na Terra, uma confusão na Terra muito grande pela natureza, tanto nos céus como aqui embaixo. Mas vamos ter um argumento maior na Bíblia. Por favor, abrem Atos dos Apóstolos, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ver aqui uma pregação de Pedro, que fala a esse respeito, essa profecia de Joel, desse terceiro argumento nosso. Atos, capítulo 2. Então veja bem, aconteceu aqui que Pedro, ele veio a descida do Espírito Santo, conforme o que Joel profetizou, no capítulo 2, e aí logo após a descida do Espírito Santo, Pedro começa a fazer um discurso, a partir do verso 14. E ele diz o seguinte, no seu discurso: então se levantou Pedro, 2,14 de Atos. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, e dos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio de quem? Amado, do profeta Joel. E diz mais Pedro, que acontecerá nos últimos dias. Pedro agora está repetindo o que Joel falou. Será que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Depois desse do Espírito Santo, o que acontece? Ao verso 19. Mostrarei prodígios em cima no céu. Prodígios são esses: sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor aqui novamente, Apocalipse capítulo 6. Agora, não sou eu mais que estou ligando Apocalipse 6 com Joel. Agora é Pedro que está trazendo essa explicação
ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos apóstolos tinha teologia própria, ou do pensamento deles. Poderia ter um ministério próprio, claro. Cada um tem seu ministério, sua chamada. Mas eles aprenderam de Jesus. E passaram o que eles aprenderam de Jesus. E Pedro que dá uma aula, dá uma explicação. O que é a profecia de Joel? Ela bate certinho com o Apocalipse, capítulo 6. São coisas futuras, esse dia do Senhor. Mas, observe, amados, que Jesus Cristo também falou sobre isso. Em Mateus 24. O próprio Cristo falou sobre isso, acerca de sua vinda. Não é? Se você abrir aí em Mateus 24, vejamos o que Jesus diz acerca desse acontecimento que acontece com a natureza. Então Jesus, ele vem aqui explicando, respondendo os discípulos acerca da sua vinda e acerca do fim do mundo. Ele falou aqui do profeta Daniel. E vamos achar aqui a parte que ele fala dos sinais no céu e na terra, né? Vamos ver aqui se eu acho aqui. Muito bem, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, há uma tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, ou seja, que a gente tem como meteoritos. Lembra aquele vapor, fumaça, terremoto, aquelas coisas? E os poderes do céu serão abalados. Então, logo após isso, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Quando é que vai dar esse problema no sol, na lua? Vai ter essa chuva de pedras, meteoritos, chamada aqui de estrelas, vai ter fogo e fumaça, que o profeta Joel profetizou, depois do período do derramamento do Espírito Santo, depois do período da igreja, depois das coisas que são, depois da plenitude dos gentios, entre a 69 e a 70ª semana. Amados, 3 argumentos poderia chamá-los de irrefutáveis, porque o ensinamento da boca de Cristo, dos seus apóstolos, dos seus profetas. Aí, voltando ao livro de Apocalipse, a gente vou ler novamente o capítulo 4. Depois dessas coisas, ele vê ali os céus, vê a abertura dos primeiros selos. No 6º selo é dito o quê? Vi, verso 12, 6:12. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Profecia de Joel, explicada por Pedro e explicada por Jesus. E quando vai acontecer? Depois do período de derramamento do Espírito Santo, na volta de Cristo. O próprio Cristo falou isso. Todos verão ele vindo naqueles dias, quando acontecesse isso. As estrelas do céu cairão pela terra como a figueira quando abalada. Aí vem lá no final, verso 17. Porque chegou o grande dia. Todos falaram desse dia. Joel, Pedro e Jesus. Não é uma explicação bíblica do próprio mestre, e não pertencente a homem nenhum, tão somente a Jesus. Então vejam as coisas depois destas. Então nós temos aqui a elipse, o hiato, o intervalo, o período dos gentios, a plenitude dos gentios, diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, que nós temos entre a 69 e a 70ª semana, capítulo 2 e 3, o período da igreja na face da terra. Período gentio, as coisas que são, desde os apóstolos, desde a assunção de Jesus e a descida do Espírito Santo, como diz o profeta Joel, até hoje. Capítulo 2 e 3. Não é uma mera invenção, são fatos bíblicos, proféticos que estão se cumprindo. Então, voltando no Apocalipse 1:19, as coisas que viste, capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2 e 3, período da igreja, período dos gentios, período entre a 69 e a 70ª semana,
nós vemos aqui a plenitude dos gentios, o período da igreja é o derramamento do Espírito Santo, é o período da graça, é o período do Espírito Santo. Depois tem a vinda de Cristo acontecendo do capítulo 4 em diante. Capítulo 4 em diante é futuro. Capítulo 2 e 3 já acontece há cerca de 2000 anos, segundo as profecias bíblicas. Talvez segundo muitos segmentos de teologia, não. É verdade que eles não entendem dessa forma. Mas segundo as profecias bíblicas, não é difícil. A coisa é simples. É um período já aproximadamente 2000 anos, que está acontecendo, o 2 e o 3. E nós vamos ler, mais no próximo estudo, cada uma das cartas, vamos ver que confere com a história até os nossos dias. Cada carta confere um período na história da igreja. Amém, amado? Então hoje não deu para ler exatamente o capítulo 2 e o 3. Mas tá bom. Fizemos toda essa introdução para entender que o capítulo 2 e 3 é o período da igreja. É a plenitude dos gentios, é o derramamento do Espírito Santo, é a vinda do Espírito Santo, é o período do Espírito Santo, é o período da graça. É o período até os nossos dias. Desde que Cristo foi assunto e veio o Espírito Santo. Então, na próxima aula, no próximo estudo, melhor dizendo, que a aula fica muito assim, mas partindo só de uma pessoa. E eu quero que vocês, no WhatsApp, compartilhem. Né? Mandei o primeiro estudo e não vi perguntas, não vi. Vamos compartilhar, vamos interagir. Em nome de Jesus. Todos nós vamos crescer. Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.